defender. Não, o réu diz que, eu já paguei, eu já cumpri a obrigação. Incumbe a quem demonstrar que ele já cumpriu a obrigação? A ele, réu. Então, o réu terá que apresentar o quê? O que o réu vai ter que fazer? Terá que apresentar o recibo, o comprovante de pagamento, porque ele trouxe uma alegação nova. Entendido isso? Bem, existem algumas situações, como o Código de Defesa do Consumidor, onde há, muitas vezes, a chamada inversão do ônus da prova. Por quê? Porque o consumidor, pelo sistema atual, é hipossuficiente. Que é isso? Quando você compra um aparelho eletrônico, comprou uma TV LED, linda, de 200 polegadas, você entende alguma coisa daquela televisão? Não. Então, como é que você, se tiver que promover uma ação com relação àquela TV, como é que você vai discutir aspectos técnicos? Não dá, nós somos só consumidores. Então, há inversão do ônus da prova. Quem vai provar é o réu. Por quê? Porque o fabricante tem conhecimento técnico suficiente para isso. O consumidor não. Então, a relação de hipossuficiência. Por que existe relação de hipossuficiência? Para equilibrar as partes. Teoricamente, o consumidor fica abaixo do fabricante. Estou dando o fabricante como exemplo. Abaixo, o fabricante conhece, ele não. A partir do momento que aplica a regra da hipossuficiência, eles ficam no mesmo nível. Porque essa aqui, o fabricante, que vai ter que produzir a prova. Então, quando se fala em inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor, isso se dá pela hipossuficiência. Mas é uma questão específica do Código de Defesa do Consumidor. No CPC, a regra é aquela que eu falei. Quem alega tem o ônus de produzir a prova. Muito bem. Então, o objeto da prova é o convencimento do juiz acerca da verdade dos fatos. Ok. Só que existem alguns fatos que não precisam ser provados. Existem fatos que dispensam a produção de provas. Que são os fatos notórios, os fatos presumidos, os confessados e os incontroversos. Lá no artigo 334 do CPC. E os incontroversos. Então, esses fatos notórios, presumidos, incontroversos e confessados, dispensam a produção de provas. Portanto, se eu trouxer uma alegação na minha petição inicial de um fato notório, eu não tenho que produzir provas para demonstrar a ocorrência deste fato. Nossa, Mena, mas o que é um fato notório? Vamos imaginar a seguinte situação? Acompanhe. Imagine o seguinte: queda de um avião. A família de uma vítima entra com uma ação pedindo indenização, tendo em vista a queda de um avião. Tem como questionar que o avião caiu? Não tem como questionar que o avião caiu. Isso é um fato notório, ele é irrefutável. Não dá para dizer que aquilo era um filme, que fez o avião cair. Logo, o autor não terá que produzir provas para demonstrar a ocorrência desse fato. Entenderam? É simples isso. Pois bem, então esses fatos dispensam a produção de provas? Sim. Mas existe um rol taxativo no CPC, no 334, que elenca esses fatos. Os demais necessitam ser provados. Os demais necessitam ser provados. Mas, Mena, e a lei? Como é que funciona isso? Eu tenho que provar a existência de uma lei? Eu tenho que demonstrar para o juiz que determinada lei existe? Porque essa é uma dúvida comum entre os advogados e operadores do direito. Dúvida comum. Cai muito em concurso público, em exame de ordem, demais. Eu tenho que dizer ao juiz qual é a lei? Presta atenção. Presta atenção. Olha, quando eu falo em Constituição, quando eu trago uma lei federal, Constituição, lei federal, o juiz tem a obrigação de saber. Essa não tem jeito. Essa não tem jeito. Então eu não preciso, na minha petição inicial, ficar indicando 500 mil artigos da Constituição ou de uma lei federal, por exemplo, CPC, Código Civil. Não preciso, isso o juiz sabe. Ele tem a obrigação de saber. Agora preste atenção.
se o autor da petição inicial alegar a existência de uma lei estadual, municipal, costumes, ou direito internacional, ou leis internacionais de direito internacional, aí o juiz não tem a obrigação de saber. Aí nesses casos não. Portanto, toda vez que o autor alegar lei estadual, municipal, costumes ou lei internacional, ele vai ter que demonstrar, ele vai demonstrar ao juiz a existência da lei. Ele tem que dizer qual é a lei. Esta o juiz não tem a obrigação de saber. Então imagine que no seu município tem uma lei muito específica que determina a colocação de placas com o nome do dono da casa em todas as residências. Um exemplo qualquer. O juiz não tem a obrigação de saber que existe essa lei. Então eu vou demonstrar para ele: olha, juiz, existe essa lei. Então eu não provo a lei, mas eu tenho que demonstrar para o juiz que ela existe, salvo lei federal e constitucional. Essa informação é muito importante. Esta informação é muito importante mesmo. Entendido isso? Tranquilo? Quais são os meios de prova que nós temos? Não é objeto desse encontro a questão dos meios de prova, mas quais são os meios de prova? Nós temos prova documental, nós temos inspeção judicial, nós temos prova pericial e as provas orais. São as provas previstas no nosso sistema. São esses 4 meios de prova. Existem outros? Podem sim. Pode ser que eu adote uma prova que não esteja prevista em lei, mas que não contraria moral, não contraria os bons costumes. Pode? Pode. É possível isso. Então o rol de provas do CPC não é um rol taxativo. Quer ver um exemplo? E-mail. O e-mail não está previsto no CPC, mas eu posso utilizá-lo como prova? Posso, desde que não contraria a moral e os bons costumes. Não tem problema algum. Não há o mínimo problema. Ok? Muito bem. Em que momento essas provas são produzidas? Em que momento do processo as provas são produzidas? Em regra, as provas são produzidas na fase chamada instrutória de uma ação de conhecimento, ou de uma demanda, na fase instrutória. Esta fase instrutória, ela vem após o que? A fase saneadora. Então vamos entender isso aqui. A primeira fase de um processo vai de petição inicial até contestação. A segunda fase ocorre o saneamento, que é a saneadora. Após o saneamento, ocorrerá então a fase instrutória, e aí então as provas serão produzidas. Mena, pelo amor de Deus, traduz o que você falou agora. Está muito interessante esse tema, mas traduz. Vou traduzir, você vai ver como o processo é fácil, como o direito é muito lógico. No primeiro momento, o autor apresenta suas alegações na inicial. No segundo momento, o réu faz o quê? Contesta. Apresenta uma defesa. Criou o quê? O contraditório. Muito bem. A partir desse contraditório, o que o juiz vai fazer? Vai verificar se esse processo pode continuar, vai verificar se esse processo não tem lá uma nulidade, vai verificar se não falta algum dos pressupostos. Sanear. Ele vai tornar são aquele processo. Se tiver alguma nulidade insanável, o que o juiz faz? Extingue o feito. Não dá para sanar, extingue o feito. Mas se não tiver nulidade, ou esta for sanável, o que acontece? Já não tem ali o contraditório, os pontos controvertidos já não existem, o autor alegou A, réu se defendeu de A, não há o ponto controvertido? Então o que agora vai acontecer? Teremos a produção de provas. E aí é a fase chamada instrutória. Olha como é fácil. Após a produção de provas, o juiz já se convenceu, não é? Então qual é o próximo passo? O julgamento. Pronto. O julgamento. Julgou? Julgou. O que vai acontecer agora? Vamos cumprir o julgamento. Vamos cumprir a sentença. Então, em regra, as provas são produzidas na fase instrutória. Mas sempre tem uma exceção.
exceção feita, sabe qual?